A cinematografia foi um encantamento para mim até hoje. E eu tive a felicidade de acompanhar toda a evolução do cinema. O meu nome é Henrique de Oliveira Júnior, eu nasci em Valinhos, em 13 de setembro de 1920, e morei em Valinhos até aos 5 anos de idade, quando eu mudei para Campinas, porque a gente precisava sair da fazenda, meu pai é administrador, e nós tínhamos que aprender alguma coisa aqui numa cidade grande. Aí, em 1926, eu comecei a conhecer a cidade e meus irmãos iam ao cinema, no Cine Coliseu, que ficava no Largo Carlos Gomes, que tinha uma programação muito interessante. Gostei muito do cinema, tive uma inclinação muito grande e comecei, ao invés de assistir os filmes, eu ficava na porta da cabine, olhando os projetores, naquela projeção dos filmes, que naquela época eram 2 projetores, e tinha na cabine um operador e um ajudante. Aos 8 anos de idade, depois daquele entusiasmo pelo cinema, eu ganhei do meu irmão Carlos, que era dentista, uma máquina fotográfica de caixotinho, e eu comecei a fotografar e aprendi a revelar o filme também. Esse gosto foi muito grande pela imagem, e eu comecei a me dedicar mais ao cinema. Eu cheguei depois aos 14 anos e fui ao cinema e falei com o gerente se queria me colocar como praticante de cabine para conhecer melhor. Ele achou que eu era muito jovem e muito franzino para aquele tipo de trabalho. Mas eu insisti tanto que eu queria aprender a funcionar na cabine, que ele me arranjou um lugar e eu fiquei aí aprendendo na cabine e trabalhando. Esse era um cinema em Sousas, que eu exibia filmes de 1939, a convite do padre Casimiro Gomes de Abreu, porque lá tinha projetores para fazer um cinema público, e fiquei sócio do cinema, tomando conta do cinema em Sousas. Aqui foram exibidos grandes filmes que fizeram sucesso na época. Esta foto mostra esse projetor de cinema de 35 mm sonoro que eu construí de 1938 a 1942. Um sonho que realizou, porque eu sempre lutei para ter uma máquina de cinema e cheguei ao ponto de construir essa máquina, que tinha quase 900 peças e mais ou menos 800 quilos. Desde 62 nós temos tido uma atividade constante. É desde esse período que eu passei a admirar muito mais o Henrique, além da sua capacidade de trabalho que eu já conhecia, a sua capacidade artística, tanto como fotógrafo, grande fotógrafo que era, quanto um realizador de cinema. Essa fotografia mostra os elementos de São Paulo, da Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, visitando a cidade e conhecendo o projetor de 16 mm que eu construí em 12 meses e hoje se encontra no Museu da Imagem e do Som. O meu entusiasmo pela fotografia e pelo cinema me fez adquirir com muito sacrifício, a longo prazo, essa câmera Pallard Bolex de 16 mm. Primeiramente eu realizei um filme em Valinhos em 1952, Lição Merecida. O misto de um cowboy com garotos de 10 a 12 anos, e foi um filme muito interessante. Essa câmera também participou da realização do filme do Cine Clube Universitário, que foi um pedreiro
Depois também O Artista. E eu fiz também um curtíssima-metragem para o Festival Jornal do Brasil em 1969 e ganhou o prêmio em terceiro lugar, o melhor filme em 16 milímetros. O festival exigia um filme de 90 segundos. O filme chamava Ser. E ele começava com o despertar de um relógio de uma criança que nascia. E o tic-tac do relógio marcou a passagem do tempo, os 90 segundos do filme. Circundado por uma silhueta de buraco de uma fechadura que se abre e se fecha com o nascimento e com a morte. Essa visão sintética, coesa, capaz de contar uma história com começo, meio, fim, conflitos, resoluções, como se fosse uma narrativa, um romance, um conto, uma novela, em apenas 90 segundos, entendeu? É de uma criatividade realmente, por todos os motivos, admirável. Seu Henrique de Oliveira Júnior, eu vejo como uma espécie de uma referência do audiovisual em Campinas, né? Uma referência que se fez a partir do autodidatismo, numa época em que a cultura visual só era apreendida dessa maneira mesmo. E o seu Henrique deu um forte tom autoral para os seus trabalhos. Com a filmadora Bollier, eu filmei o filme Tabela. É um filme que tem mais de 25 prêmios, inclusive internacionais. Filmei também Bailado. E filmei um filme sobre Eduardo Belgrado. E no cinema, principalmente na produção dele voltada à ficção, uma preocupação muito existencialista, um pouco no bojo daquilo que acontecia nos anos 60, 70, o auge de Godard, de Bergman. Então ele filmava, assim, pequenas indagações sobre a existência mesmo, sobre a vida, sobre o sentido da vida, com um olhar muito inquieto, que faz dele, com certeza, alguém a ocupar um lugar muito importante na história do audiovisual em Campinas. Um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter fundado o Museu da Imagem e do Som de Campinas em 1975. Está aqui a amostra do cartaz do último Festival de Filmes Super 8 em 1983. Foram realizados 10 festivais em Campinas, no Centro de Ciências, Letras e Artes, uma equipe de abnegados do cinema. Nós começamos então com esse grupo a realizar o Festival de Super 8 em Campinas, o que conseguimos realizar por cerca de 10 anos. Um movimento anual de 280 a 300 filmes por festivais. Os filmes eram censurados por 5 censores de São Paulo que vinham a Campinas para fiscalizar os filmes. Eram os filmes corajosos e bem feitos. Esta peça sobre a mesa de madeira é uma das primeiras filmadoras realizadas no mundo pela França no século XIX, e a filmagem era realizada à mão através desta manivela que virava e toda a base de madeira onde era colocada a objetiva, e
Esta caixa era o suporte para o filme, a película de 30 metros. Esta câmera filmou em Campinas o filme João da Mata, por Tomás de Túlio, que foi o operador, e agora está em poder do Museu da Imagem do Som. Depois de uma recuperação feita por mim, que ela estava em estado lastimável, e eu consegui deixá-la com esse aspecto funcional e bonito. Assistindo o seu filme, observa-se que a cena da luta ainda é muito boa, mas precisa se considerar, além disso, que filmado com uma câmera pesadíssima, sem movimento vertical, sem movimento horizontal, para filmar esta luta, foi necessário 2 pessoas segurando a câmera e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado. Nós tivemos uma ocasião muito importante em Campinas, quando foi feita uma recuperação do filme João da Mata, que eu fui convidado pelo diretor e pelo Dr. Marino de Giatti, que tinha em poder o filme, e eu recuperei totalmente. Foi exibido mais ou menos para 2.000 pessoas no Teatro Municipal e foi um sucesso. Depois, na ocasião, foi para São Paulo, ficar na Cinemateca, onde, devido ao seu filme de nitrato e acetato, ele se inflamou e perdeu quase todo o filme, salvando-se algumas cenas. É uma pena que se perdeu esse material. Hoje o cinema digital, ele é eletrônico, é em linha reta. Não sou contra, mas é um filme que não tem aquela beleza natural e perdendo, na minha opinião, aquela qualidade do celuloide. O senhor Henrique de Oliveira é uma personalidade histórica, né, da maior importância para a história cultural do Brasil. Fiz mais de 80 filmes em minha carreira, entre curtas e médias metragens, e muitos premiados em festivais no Brasil e exterior. Então, com certeza, é alguém ainda a ser redescoberto, porque o cinema que ele fez tem uma dimensão de importância não só para Campinas, mas para todo o Brasil. Minha paixão sempre foi, é e será sempre o cinema.